Ó, mostrando. tem uma tática interessante que os adversários fizeram contra Pablo Marçal, tá na nossa reportagem aqui. Os nossos repórteres estão de olho, qualquer novidade eu trago aqui. De verdade mesmo, a gente está de olho no debate, está bem morno o debate. O único momento mais quente foi esse daí da Tabata até agora. Mas essa tática foi muito interessante, hein, ô Thales? Eles deixaram o Pablo Marçal calado por 23 minutos. Ele não foi o escolhido nos primeiros embates. E os adversários dele fizeram perguntas a outros candidatos. Ele só foi acionado após 23 minutos do início do confronto. Que aí foi quando ele respondeu a pergunta para a Tabata na quinta dobradinha de pergunta e resposta. E aí ele tomou essa da Tabata falando, né, do jogo do Tigrinho. Então foi uma tática aí dos adversários, que normalmente escolhem ele como o primeiro, né? Não, ficou 23 minutos em silêncio. Foi uma tática, um método utilizado pelos adversários de Pablo Marçal. Muito bem feito, né? Por mim, ele ficava calado o debate inteiro. Seria um grande serviço ao eleitor deixar esse homem calado no canto do debate inteiro. Agora, já é um grande ganho para a democracia, para São Paulo, para o país, ter conseguido dobrar o Pablo Marçal. Se isso se confirmar, se ele continuar tentando virar um bom moço daqui para frente, terá sido um grande serviço à democracia. Conseguiu-se derrotar o Pablo Marçal no voto e no debate. Eu me lembro que quando o Flamengo ganhou a Libertadores, lá atrás, o João Saldanha, o time contrário, que era um time do Chile, partiu para a agressão, para bater nos jogadores do Flamengo, e o João Saldanha disse assim: ganhamos no futebol e até na briga. O Bolsonaro, o Pablo Marçal, perdeu, como diria o ministro do Supremo Tribunal, o presidente do Supremo Tribunal, perdeu, mané. Perdeu. Está perdendo em tudo. Ainda bem. Mané, perdeu o Mané, o Thales, perdeu o Mané. A frase do Perdeu, Barroso, mané. né? É, A frase do Barroso com a derrota do Bolsonaro, né? Ele falou, com a perdeu o derrota Mané. do... E agora vai o Marçal. Perdeu, mané. Essa violência, esse ódio, isso, lá atrás, o Lula aprendeu com aquele marqueteiro que foi do Maluf, que agora eu esqueci o nome, Josias depois vai me ajudar, que Duda era o Mendonça? Duda Mendonça. O Duda Mendonça, quando o Lula era aquele operário, brigão, que falava grosso, xingava, gritava, tal. O Duda Mendonça disse: olha, isso aí não traz voto. Você tem que ser Lulinha, paz e amor. E o Lula, que tinha perdido 3 eleições, ganhou aquela última, com Lulinha, paz e amor. É isso que o, essa eleição, graças a Deus, talvez acabe mostrando que o ódio não vence sempre. Ó, essa tática dos adversários é curiosa, né, o Josias? Porque parece que estão começando a entender aí o qual deve ser o caminho, porque até então, o que a gente viu no último debate foi o Nunes caindo totalmente na armadilha, né? E eu acho que depois de. A 15 dias das eleições, será que os adversários começam a saber como isolar Pablo Marçal, que é o perigo das eleições municipais de São Paulo? Deveriam ter aprendido antes também, né, Fabíola? Como dissemos mais cedo, nós estamos no sétimo debate. E a tática do Pablo Marçal, que se comporta sempre, eu vinha se comportando como um franco provocador, né? Ela já está muito manjada. E já no debate passado, excetuando-se o caso do prefeito, do Ricardo Nunes, que caiu nas armadilhas dele, logo no primeiro bloco, né? Meteu-se num bate-boca com o Marçal, que a ele não interessava, né? E afora o Ricardo Nunes, nenhum outro candidato caiu nessas provocações, nas armadilhas do Marçal, porque, de fato, o, o, a tática dele é, já exibe sintomas de esgotamento há 4 debates, né? E aqui, ao mantê-lo na geladeira por 23 minutos, os candidatos passam a impressão de que compreenderam o fenômeno, né?
Então, você não faz sentido. Você vê a pergunta do Guilherme Boulos para o Datena, uma pergunta bem chá de camomila ali sobre mulheres, né? Ele faz a pergunta a alguém que foi acusado de assédio sexual, uma pergunta sobre mulheres, não porque ele tivesse interessado na resposta do Datena, ele estava interessado na perspectiva de, dispondo de uma réplica, poder passar a sua mensagem às mulheres, que vai defendê-las, que vai reativar o batalhão lá, Maria da Penha, que vai se contrapor ao feminicídio, e com isso ele está, numa pergunta só, ele direciona a pergunta chá de camomila para o Datena, porque ele sabe que o Datena não devolverá para ele nenhum torpedo, e ele poderá confortavelmente utilizar a sua réplica para aí sim disparar um torpedo contra o Ricardo Nunes, que é acusado em boletim de ocorrência pela mulher de ter praticado com ela uma violência doméstica. Então veja a tática que se deve utilizar num debate. Eles aprenderam, né? Imagine se ele faz essa mesma pergunta para o Pablo Marçal. Não faria nexo, né? Então, deixaram o Pablo Marçal por 23 minutos na geladeira e a primeira que direciona a pergunta ao Marçal foi a Tabata Amaral e aproxima o Marçal do universo digital do jogo do Tigrinho e faz a ele uma pergunta sobre educação, faz a um deseducado, a um grosseirão, uma pergunta sobre educação. Então, realmente, os candidatos parece que aprenderam a fórmula, aprenderam a lidar com essa tática, como disse, já bem manjada do Pablo Marçal. E o Marçal, com atraso, aparentemente tenta se reposicionar em cena, mas pode ser tarde demais para ele. A gente tem mais um embate aqui e o Ricardo Nunes, atual prefeito, que nós já até falamos sobre essa declaração dele da vacina, resolve repetir isso ao vivo num debate. Ele foi questionado a respeito do assunto pelo Guilherme Boulos. Vamos assistir aí o embate entre os dois no debate do SBT. A postura do Ricardo Nunes, que está na cadeira de prefeito, é uma postura que varia de acordo com a eleição. Sabe, vai chegando perto da eleição, defende uma coisa. Ele teve oportunidade, ficou 3 anos e meio e não fez. Você que está em casa sabe, né? Só agora, perto da eleição, começou a fazer obra, inaugurar placas sem planejamento, obras que, inclusive, dificilmente ele vai conseguir terminar. Isso é muito ruim para a cidade. Isso, inclusive, fortalece a descrença na política. Esses dias até eu vi uma coisa do Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora, para agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição na eleição. Aproveito para lhe fazer essa pergunta, deixar para você, Nunes. Você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia? 1 minuto para a réplica do candidato Ricardo Nunes. Olha, deputado Guilherme, o nível está tão bom, aí você vai querer baixar. Poderia respeitar a pergunta da Luciana, que é sobre a questão de mobilidade, do trânsito, a segurança das pessoas que vivem no trânsito da cidade de São Paulo. Com relação à questão da vacina, sou eu o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas para ir numa igreja, ter que apresentar um passaporte, para ir num bar, para ir num restaurante, mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui. Mas eu queria voltar em respeito à Luciana, a pergunta dela. A questão da faixa azul está salvando vidas, são 200 km. Eu vou fazer... Tá aí, ó, um trechinho do qual ele corrige, ele fala que defende a vacina, né, ô Thales, mas que foi um erro ter colocado o passaporte da vacina. Na época foi polêmica mesmo essa decisão de obrigar as pessoas, que as pessoas não tinham ali, mas ele não defender isso, né, ele acaba falando que não é a favor da obrigatoriedade, que foi o que ele disse na declaração ontem na agenda de campanha. Exatamente, acaba sendo meio que a mesma coisa. E um ataque ao ex-prefeito Bruno Covas, com quem ele que fez dele o atual prefeito. Então, eu acho que ele vai ficar muito mal. Essa é uma história
que ele não tem como sair. Aliás, é uma armadilha a aliança dele com o Bolsonaro. Muito difícil, porque ele precisa do voto dos bolsonaristas, mas ele não, cada vez que ele se torna um bolsonarista, ele perde votos. Então, é a administração dessa contradição que vai ser o grande problema do Ricardo Nunes daqui para frente. Como lidar com o lado médico e o lado monstro. É o médico e o monstro. Agora vai ser o Ricardo Nunes daqui até o final da eleição. Uma hora é o sujeito que foi cria do Bruno Covas, cria do lado até dos bons tempos do PSDB social-democrata, etc., cria daquilo, e o monstro, o sujeito que é contra a vacinação, contra a obrigatoriedade da vacina em plena pandemia. Quer dizer, um negócio de doido. Ó, falando em coisa de doido,